Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial da nossa apostila de programação de aplicativos Mobile 2, utilizando a ferramenta Android Studio. Nesta agenda, nós vamos utilizar e trabalhar com o GPS dos nossos dispositivos mobile. Para isso, vamos desenvolver um novo projeto. Esse projeto vai receber o nome de localização. Vamos trabalhar com a API 24. Vamos escolher uma Empty Active. Podemos manter aqui a nossa Active principal como Main Active. E vamos aguardar que o nosso projeto seja carregado e estruturado. Pronto. Podemos observar aqui que nosso projeto foi estruturado. E nós vamos começar a desenvolver a nossa interface do projeto. Primeiramente, eu vou remover esse Test View. E vamos começar a incluir alguns objetos, alguns componentes para que seja utilizado nessa nossa tela, nessa nossa interface. Vou inserir um botão, colocá-lo bem ao centro. Esse botão irá receber o nome de BTN GPS. E o seu texto será obter localização. Vamos centralizá-lo novamente. Vamos colocar um Test View. Este view recebe o nome de txt título longitude. Ele será apenas um título e esse texto de baixo é o texto que irá receber o valor da longitude capturada através da localização do GPS. Vamos colocar ele aqui mais próximo. Podemos colocar aqui o valor 0 no texto. E a mesma coisa eu vou fazer para a latitude. Txt título latitude. E vamos acrescentar mais um texto
para mostrar o valor da latitude. Só para recapitular, em todo o nosso planeta, qualquer local geograficamente que eu estiver, este local possui uma longitude e uma latitude. Dessa forma, o nosso projeto consiste em apresentar para o usuário qual que é o ponto, através de uma latitude e longitude, que o nosso dispositivo se encontra com relação ao nosso planeta Terra. Vamos aplicar a amarração dos nossos componentes. E vamos executar para verificar como que ficou a nossa interface. Ok. Podemos verificar que o nosso aplicativo, quando o usuário clicar em obter localização, ele irá apresentar a longitude e latitude de acordo com a posição do nosso GPS do nosso dispositivo smartphone. Como o nosso dispositivo é virtual, para que eu consiga trabalhar com essa parte de GPS, eu tenho que utilizar os itens virtuais, entre eles a localização. Para simular uma coordenada, uma localização GPS, nós vamos trabalhar com valores fictícios de longitude e latitude, e quando eu enviar esse valor para o meu dispositivo, simulando o envio do GPS para o aparelho, essas coordenadas deverão ser exibidas na interface do usuário. Vamos iniciar agora a parte de programação do nosso aplicativo. A primeira coisa que nós vamos fazer é informar para o nosso aplicativo que nós vamos necessitar de uma permissão de utilização do GPS. Como visto anteriormente, alguns recursos dos nossos dispositivos vêm bloqueados para uso dos aplicativos, como é o caso do hardware GPS. Para isso, nós temos que solicitar para o usuário uma permissão de sua utilização. Vamos trabalhar com o arquivo Android Manifest e vamos incluir a nossa permissão. Nós vamos trabalhar com a localização fina, ou seja, é a localização pelo GPS, é uma localização mais precisa, ao contrário da localização através de um provedor, que utiliza a torre de celular, orientações por wireless, entre outros recursos. Essas localizações por provedor, elas não são tão reais, tão próximas da realidade do dispositivo, podendo ter uma variação de metros até mesmo quilômetros. Quando nós trabalhamos com a orientação por GPS, a localização fina do nosso dispositivo, essa precisão ela cai para metros, ou seja, nós podemos ter alguns erros de metros da localização real do dispositivo. Nossa próxima etapa, após solicitar a permissão para que o nosso aplicativo utilize o GPS,
é preparar a nossa classe Java para que essa execute as determinadas ações, funções, para obter a localização do nosso dispositivo. Para isso, eu vou criar alguns componentes para receber o nosso componente da interface, botão. E como nós temos que enviar depois as informações para os nossos testes, nós vamos criar mais dois componentes, txt latitude prog e txt longitude prog. Vou efetuar as devidas amarrações, os links dos meus componentes da programação com os meus componentes da interface. A mesma forma para o nosso botão. E vou começar a desenvolver a ação do nosso botão GPS. Algumas medidas precisarão ser tomadas. Ou seja, quando o usuário clicar no nosso botão GPS, a primeira coisa que o nosso aplicativo tem que fazer é solicitar a permissão do usuário. Mesmo que o usuário já tenha autorizado esse aplicativo a utilizar o GPS, a nossa rotina será a mesma durante todas as execuções do nosso aplicativo. Verifiquem que eu criei um método solicitar permissão. Vamos acompanhar agora o desenvolvimento deste método. O nosso método solicitar permissão consiste basicamente em verificar se o nosso aplicativo contém as devidas permissões. Caso ele não tenha as devidas permissões, ele solicitará ao usuário para que ele informe ao nosso sistema Android que está permitindo a utilização do nosso GPS do aparelho. Como este método será utilizado também posteriormente na segunda, terceira, quarta execução do nosso aplicativo, caso ele verifique que o nosso aplicativo já tem as devidas permissões para utilização do GPS, ele irá chamar diretamente um método chamado ativar serviço GPS. Este método nós vamos verificar a criação num futuro próximo. Antes disso, nós temos que preparar o nosso aplicativo para que tenha uma determinada ação após o usuário aceitar a utilização do GPS por parte do aplicativo. Ou seja, se ele cair nessa primeira opção, que ele verificou que o nosso aplicativo ainda não tenha acesso ao GPS, solicitou essa permissão para o usuário, nós temos que trabalhar com essa opção aqui. Para isso, nós vamos utilizar o onRequestPermissionResult. Nós já verificamos isso na nossa agenda que trabalhou com as permissões dos aplicativos. Toda vez que eu solicito uma determinada permissão para o nosso usuário, este método é o responsável por capturar essa resposta do usuário. Caso a resposta seja satisfatória, ou seja, o nosso usuário permitiu a utilização do GPS, nós também vamos chamar o método de ativar o serviço GPS,
que é o mesmo método que nós vamos utilizar aqui em cima, caso o nosso aplicativo verifique que nós já temos as devidas permissões de utilização do GPS. Caso o nosso onRequest verifique que o usuário não permitiu a utilização do GPS, nós vamos apresentar uma mensagem em tela, sem conexão com o GPS. Podemos verificar aqui a sequência criada. Então, quando eu clicar no nosso botão, obrigatoriamente, em todas as execuções do nosso aplicativo, nós vamos chamar o método solicitar permissão. Caindo no nosso método solicitar permissão, nós abrimos dois caminhos. Ou nós já temos a permissão e vamos chamar o método ativar serviço GPS, ou nós não temos a permissão. Então, nós vamos solicitar essa permissão para o usuário, capturar a resposta do usuário através do onRequest, e se o usuário informar uma resposta, nós vamos criar mais dois caminhos. O caminho da resposta afirmativa, que o usuário deu permissão de utilização do GPS, também chamando o ativar serviço GPS, ou nós vamos exibir a mensagem de erro. Após criar esta rotina de verificação de permissões, nós vamos desenvolver o nosso ativar serviço GPS. Neste método, nós vamos informar todos os parâmetros necessários para a nossa classe Location Manager, para que eu possa obter a longitude e latitude de uma localização GPS processada pelo nosso hardware do dispositivo. Podemos verificar aqui, através do nosso Location Manager, a utilização do nosso Location Listener, como visto no nosso material teórico. O mais importante que nós vamos frisar aqui para este projeto é a utilização do seu método onLocationChanged. Ou seja, toda vez que nós tivermos uma alteração na localização, nós vamos chamar um método chamado escrever localização, que nós vamos desenvolver logo na sequência. Este método receberá um objeto chamado location, e este objeto é que contém as informações necessárias, como latitude, longitude, altura daquela determinada localização. Uma vez desenvolvido o nosso Location Listener, nós vamos trabalhar com o nosso método Request Location Updates. Este método foi explicado também no nosso material teórico, onde nós vamos passar qual que é o tipo de localização que nós vamos utilizar. No caso, nós vamos trabalhar com o GPS, a quantidade de tempo que essa informação será atualizada, no caso 0, será a todo instante. Nós vamos utilizar também o parâmetro, qual será a distância mínima para atualizar essa localização. Nós podemos estipular aqui, por exemplo, que a nossa localização será atualizada quando o dispositivo tiver uma alteração de 10 metros, por exemplo, de uma localização para outra. E por fim, qual será o Location Listener utilizado? No caso, o que nós criamos aqui em cima. Como esse processo de ativar o serviço de GPS pode acontecer algum erro durante a sua rotina, nós trabalhamos aqui com um try.
Se algo der errado, nós vamos exibir na tela do usuário uma mensagem com determinado erro causado. Por fim, vamos trabalhar com o escrever localização, que nada mais é que um método que recebe um objeto location e atribui aos nossos testes da interface as informações de longitude e latitude obtidas através desse objeto. Vamos executar o nosso projeto para verificar o seu desempenho. Podemos verificar aqui o nosso aplicativo. Como é a primeira execução, quando eu clicar em obter localização, será solicitado ao usuário para que ele permita ou não a utilização do GPS. Primeiramente, eu vou negar essa permissão. Verifiquem que uma mensagem de erro será exibida, sem conexão com o GPS. E agora, eu vou permitir a utilização do usuário, do aplicativo, na utilização do GPS. Verifique que a nossa longitude já veio para a tela, juntamente com a nossa latitude. Para que eu altere esses valores, para que eu faça uma simulação mais próxima da realidade, como aqui nós estamos trabalhando com o dispositivo virtual, nós podemos utilizar a parte de localização, alterando os valores, colocando valores fictícios. E vamos enviar essa nova localização. Repare que quando eu enviar, automaticamente é alterado a nossa informação. Isso graças ao nosso Request Location Update, que toda vez que ele verifica que houve uma alteração no posicionamento do dispositivo, ele chama novamente a sua atualização.